Agrojovens, sejam bem-vindos a mais um podcast. Todas as quintas-feiras, disponível no Spotify e também no YouTube. E hoje nós vamos falar de assunto que vocês gostam aqui, que é gestão, é sucessão, é um modelo ideal de conduzir a empresa rural. E para isso a gente traz um cara de renome aqui na prática, que trabalha com isso, tem empresa de consultoria nessa frente, conversa com muitos produtores e vai trazer as experiências dele, um pouquinho da sua história, que é o Siloter Iribarren, né? Ele que é engenheiro agrônomo e também tem pós-graduação em economia, administração rural e produção vegetal. Além de toda essa experiência que ele vai trazer com nós aqui lá do Safras e Cifras, ele atuou já também com extensão rural, assistência técnica de matéria e cooperativas, né? E além disso foi professor de administração rural na Federal de Pelotas. Eu gostaria de agradecer a presença desse podcast e convidar aqui para conversar conosco. Siloter, seja muito bem-vindo ao Agrojovem. Obrigado, Lucas. É um prazer muito grande estar participando do podcast Agrojovem. É a primeira participação que eu estou fazendo esse ano, em 2023, e podendo estar conversando contigo. E pelo teu profissionalismo, por poder levar todo esse estímulo e essa experiência que tu tens e a tua empresa para os jovens, uma dedicação especial que não é só pensando em dinheiro da empresa, mas sim pensando na juventude. E eu também, hoje um jovem de 70 anos, poder estar falando com essa juventude, esse início de 2023 é um prazer muito grande e em nome da Safras e Cifras, só tenho que agradecer esse convite. E também fui jovem, como os jovens que estão nos assistindo, fui filho de produtor rural, então é um prazer muito grande estar aqui. Não, eu que agradeço. Eu digo, no último episódio, conversando com o Paulo Herman, a gente comentou, né, que a juventude ela é um estado de espírito, né, é um modo de agir. Então, se for analisar, nós temos muitos jovens, só que com mais experiência. O senhor é um jovem com mais experiência, nada mais, nada menos, né? E eu tenho que aproveitar disso para aprender, e os nossos ouvintes que estão aqui nos ouvindo querem aprender junto conosco toda essa experiência. É um privilégio poder estar junto. Para você que está ouvindo aqui, não deixe de acompanhar lá no Instagram também, Agrojovem Podcast. E se tá no YouTube e não se inscreveu ainda, não perca mais tempo, né? Antes da a gente iniciar, só lembrando do nosso patrocinador do E-Produtor, plataforma de gestão agropecuária. Você bem simples, módulo financeiro e fiscal para você organizar toda a frente financeira da sua empresa, módulo agronômico completo com imagens de satélite, de solo, integrando com estações meteorológicas a campo na própria fazenda e módulo zootécnico, principalmente aqui pro produtor paranaense, que é módulo zootécnico para avicultura de corte, integrada a sensores, para o suinocultor, para o produtor de peixes, né? Aproveite que está começando o ano e chegou a hora de se organizar. Então vou deixar o link na descrição e não perca mais tempo, porque senão quem ficou para trás já era. Beleza? E Siloter, diga para nós, como é que está a sua relação com o agro? Como é que você começou no agronegócio? Porque você trabalha numa frente que eu estou começando agora, que é nessa frente da gestão, e a gente está vendo que tem muita coisa para fazer, né? Fizemos um episódio um tempo atrás com o Arthur Toledo e ele falou, cara, a informalidade do produtor rural é um câncer para o agronegócio brasileiro. E você está nessa área faz anos. Como que isso começou? Conta um pouquinho para nós. Bom, eu sempre digo que eu nasci no campo, me criei no campo e vivo o campo. Porque eu nasci numa propriedade rural no interior do município de Cambuçu, próximo à cidade de Pelotas, aqui a 50 e poucos quilômetros. Nasci na propriedade, eu na realidade nasci dentro da casa, no campo, na casa dos meus pais, com parteira ainda naquela época. Tá? Depois estudei agronomia, fui trabalhar na Emater, fui trabalhar em cooperativa, fiz concurso para a Universidade Federal, fui professor de administração rural, da agronomia e da veterinária. E tive a felicidade, e Deus me ajudou muito, a criar a Safras e Cifras. Então, eu tenho 47 anos de formado em agronomia, fizemos esse ano passado 47 anos, inclusive comemoramos aí no Paraná, lá em Foz do Iguaçu, nesse estado maravilhoso que tem aí. E pretendo, enquanto eles me aceitarem aqui na Safras e Cifras, eu tiver a capacidade física e mental de seguir trabalhando no campo. Eu sempre digo que eu tenho 3 paixões na minha vida: a minha família, as Safras e Cifras e os produtores rurais do Brasil. Nossa, muito bom. E é essa experiência toda que nós esperamos buscar aqui. Quando você começou lá com toda a sua trajetória,
Como que foi esse começo, olhando para a administração rural, para a gestão da propriedade? Você que é agrônomo, tem essa visão da economia, entende muito disso, mas como que você chega para conversar com os produtores lá no começo, quando começou a empresa, digamos assim, para levar essa visão de empresário para produtores que muitas vezes ainda estavam mais focados no campo? Como que funcionou essa conversa inicial para mostrar essa real importância para o produtor? Que é um problema que nós enfrentamos, inclusive, até nos dias de hoje, né? Sim, perfeito. O Lucas, essa história começa um pouco antes da Safra Cifras. Eu sempre tive, embora meus pais fossem produtores médios, eu sempre tive uma vontade de ser empreendedor. Tá? Então, desde criança, eu vendia laranja, vendia galinha, gostava de negócio. E quando eu fiz agronomia, eu me achei nas disciplinas de contabilidade rural e administração rural e economia rural. Então, eu já isso vem uma coisa que vem no sangue. Tá? Quando eu fui para a Emater, e a Emater é uma grande escola, porque ensina esse relacionamento do profissional com o produtor, mas basicamente, tanto a Emater como a universidade, eu fui professor de universidade, ensino os nossos técnicos a trabalhar na produção, mas não ensino os nossos técnicos a trabalhar na gestão. E as pessoas muitas vezes acham que só se concentrando na produção, o assunto deles está resolvido. E não é bem verdade que nós vamos conversar sobre esse podcast. Aí, com isso, eu via a necessidade dos produtores, não tinham nenhuma informação, como tu diz muito bem. Hoje, claro que muito mais informações dos produtores têm, até pela disponibilidade das informações pelos profissionais da nossa área, como tu, né, Lucas, que estão nessa área de gestão dentro da parte rural, que antes não tinha esses profissionais. Eu não digo que era tanto culpa do produtor no passado, não tinha esses profissionais. Hoje eu já vejo que tem um problema maior por parte dos produtores, da informalidade, que hoje tem os profissionais para ajudá-los a resolver, mas no passado não tinha, eram muito poucos profissionais. E eu via isso como um enorme nicho de negócio, como uma necessidade. E em 1987 eu fui fazer pós-graduação na Exalc e na USP, em administração rural, e vi que tinha um potencial para voltar para o Rio Grande do Sul. E tudo na vida, tu tem que primeiro fazer aquilo que tu gosta. Eu fiz e faço o que eu gosto. Adoro fazer o que eu gosto. Segundo, eu tive a sorte de pegar em 1990, que não foi bom para o agronegócio, mas para mim, iniciar o trabalho, foi quando se deu o grande endividamento brasileiro do agronegócio, que casava a crédito de preço por causa da inflação galopante que tinha na época. E aí os produtores precisaram ter informações, principalmente os grandes produtores, médios e grandes produtores, até para renegociar suas dívidas. Eles tinham que ter informações. E nessa época eu ia muito a Brasília negociar junto ao Ministério da Agricultura e ao Ministério da Economia e ao Banco do Brasil. O grande endividamento era do Banco do Brasil, capacidade de pagamento. Então, o que passava para te discutir a capacidade de um pagamento de um produtor? Tu tinha que ter informações, tu tinha que ter custo, tu tinha que ter orçamento, tu tinha que ter fluxo de caixa e ver como é que poderia fazer aquele pagamento. A partir disso aí, num programa muito mais amplo, com muito mais pessoas envolvidas, claro que não foi só eu, se criou o PESA, que foi o Programa de Saneamento do Agronegócio. Tá? Então, ali eu passei a ser conhecido, naquela época, Lucas, porque era um dos poucos profissionais, ou quem sabe um dos únicos, nessa parte sul do Rio Grande aqui, que sabia mexer nessa parte de custo e de custo, de orçamento, de fluxo de caixa. Quando nós abrimos o escritório da Safra Cifras, nós abrimos para trabalhar em parte de gestão econômica e financeira. Naquela época, ninguém falava em gestão econômica e financeira, não é? E nós abrimos para trabalhar em gestão econômica e financeira. Assim iniciou a Safra Cifras. E tu vê, nós estávamos comentando antes da informalidade do produtor e um trabalho que tu faz brilhante com a tua empresa aí, que até hoje tem essa informalidade. Mas a gestão econômica e financeira que eu fiz lá em 90, claro que não igual, ela continua tão necessária como foi em 90. Tão necessária como foi em 90. Exatamente. Exatamente, até porque... Porque só para por que ela é importante? Ela é importante para o negócio? Fundamental. Mas para mim ela é muito importante para a governança negócio-família, que naquela época, né, Lucas, não se falava nessa relação família e negócio. Se falava em negócio. E hoje é muito mais importante tu falar em família, patrimônio e negócio. Então, nessa relação, a gestão se tornou um poder.
ela é um míssil no negócio, ela tem que ter no negócio. Exatamente. Principalmente porque agora o que vem acontecendo, né? A gente trabalha diretamente com vários produtores e as famílias, eles estão vindo para a gestão, não é nem pela gestão econômica, acredite ou não. Muitas vezes é porque eles estavam brigando porque não tinha a informação organizada. Aí o que acontece? Eles brigam, não se entendem mais, cada um vende sua parte ou separa os negócios. E o que era um negócio muito bom, agora são 3 pequenos negócios, 2, 3, de acordo com o número de familiares. Já são vários pequenos negócios. Então, acaba que se torna improdutivo para todo mundo, ou diminui o capital para todo mundo, e onde eles poderiam simplesmente, com a transparência entre os sócios, entre os irmãos, diminuir essa informalidade e acabar crescendo juntos, né? Eu vejo que isso vem acontecendo muito hoje, mas a gente vem conseguindo ajudar. E como você olha, você falou muito bem da família agora, né? E como que a gente consegue trabalhar essa família, esse diálogo? Porque antes da gestão, que é um fator muito importante, os filhos querem ficar porque vai dar dinheiro. Mas antes da gestão, nós temos esse diálogo inicial. Como é que vocês, os consultores, vêm trabalhando para começar essa questão familiar? Porque muitas das vezes eu acredito que, não sei como é que é o caso, como vocês são solicitados, mas acredito que muitas vezes quando são solicitados é porque já tem problemas, né? Lucas, as tuas colocações foi muito importante. Usaste uma palavra aí que é fundamental. Em qualquer negócio, não é só no nosso negócio da Safra Seeds, no negócio da tua empresa, né? É transparência. Tá? E muitos negócios não dão certo, não é porque o negócio não é bom, é porque a família não está certa. Eu com esse número de anos de formado, eu fiz muita palestra na minha vida e há muitos anos atrás eu dizia, mas há muitos anos mesmo, há mais de 20 anos, que as propriedades iam ser cada vez maiores. E as pessoas me diziam que não, que as propriedades iam ser menores, porque o número de filhos fracionaria as propriedades e elas se tornariam menores. Eu digo, vamos fracionar tanto, que aí tu fez essa colocação agora há pouco, vamos fracionar tanto que um negócio que era estruturado, por exemplo, um negócio de 500, de 1.000, de 2.000 hectares, que tinha uma estrutura de silos, de pivô, de tudo, que era para um negócio único, na hora que se fraciona, ele se torna pequeno para cada um dos que ficam. E se eles têm um atrito familiar ali dentro, provavelmente aqueles que não participavam diretamente do negócio da família, mas que são sócios e que são, no caso, herdeiros, quando eles receberem, eles não vão seguir aquele negócio, e quando eles receberem, eles vão vender, de preferência, para que não seja com o membro da família, porque já existe o atrito. Então, hoje se confirma isso, sem dúvida nenhuma, que os negócios cada vez são maiores. E o grande problema dos negócios ser pequenos é exatamente o que falou aí, é problema familiar. Tá? É o funcionamento das propriedades. Porque nós sabemos, né, que no agronegócio a escala é fundamental. Porque tu produz uma commodity, e para te produzir commodity é fundamental ter escala para diminuir custo. Então, por exemplo, tu tem uma estrutura administrativa que cuida 500 hectares, ela pode cuidar 2.500, 3.000 hectares e tu dilui esse custo aí. Como é que a gente chega nas famílias? Por que nas famílias não fazem mais? Primeiro, por desconhecimento. Tá? Nós somos muito poucos ainda, Lucas, que mexemos, embora tenha aumentado bastante, mas ainda somos poucos profissionais nessa área. E quando tu vem falar com a família, existe uma resistência da geração, da minha geração, que está com 70 ou 80 anos aí, de soltar o bastão. E por que existe esse medo de soltar o bastão? Existe o medo de soltar o bastão porque eles não sabem o que é um processo de sucessão. Quando se fala em sucessão, eles imaginam morte. Sucessão é morte. Porque sempre houve sucessão. Sempre teve sucessão. As pessoas sempre morreram enquanto você diz. O que se trabalha hoje? Inclusive, vai bem de encontro que tu acabou de comentar. É montar um processo de sucessão que, na falta do fundador, isso não se divida. Porque antigamente o processo de sucessão, se ele não é preparado em vida, ele certamente vai ter problemas lá no final, quando os fundadores morrerem. E aí ele vai se dividir. Porque aquela caixa preta que vem de atritos e que não foi aberta, porque o fundador tem um bastão e existe um respeito para o fundador, no dia que eles morrerem, os filhos, os netos, destampam a caixa preta e aí não tem comando, é aquela briga. Então o que nós procuramos mostrar? Nós profissionais da Safra Seeds, que a sucessão nada mais é que se organiza que uma sociedade da família com o negócio. Que vai haver a morte lá na frente, vai, mas nós não estamos já pensando na morte. Que primeiro, para resolver o problema de sucessão, eles têm que aprender a trabalhar em sociedade e em vida. Nós não podemos deixar para trabalhar em sociedade só depois da morte, porque aí certamente vai ter problema. Então,
Quando a gente faz a palestra, e nós fizemos muitas palestras, que desmistificam o problema de sucessão, e eu ainda brinco com os produtores e digo, morrer nós todos vamos morrer, a sorte que a gente não sabe quando. Eu também comento, viu, Lucas, que a gente começa a diminuir a expectativa de vida quando nasce. Quando nasce, começa a diminuir a expectativa de vida. Então, é desmistificar que sucessão é morte, não. Processo de sucessão é organizar a sociedade familiar, é botar um processo de governança dentro da empresa, estruturar economicamente, tributariamente, e que a família se reúna e tenha informações usando exatamente o que tu disse, transparência. Porque nós vamos ter pessoas que são sócios do negócio, mas não estão na gestão do negócio. Eles têm que ter informações. Porque se daqui a pouco tu pega um negócio aí que pega e não dá resultado, ou dá pouco resultado, o que o que está fora do negócio pode estar imaginando? Que os que estão dentro do negócio estão metendo a mão. E os que estão dentro do negócio dizem assim, eu estou trabalhando para o Lucas, que é médico ou é engenheiro, e depois ele vai dividir igual comigo. Então, quando tu mostra isso aí para o pessoal, eles começam a entender por que o processo de sucessão não está falando de morte. E sim uma organização de uma sociedade que vai ter regras, várias regras, porque regras eliminam os atritos, tá? Vai ter um processo de governança onde vão estar a gestão econômica, financeira, tributária, a prestação de contas e a transparência. E aí, em vez de ser uma propriedade rural, ela passa a ser uma empresa rural, onde tem uma relação de família, patrimônio e negócio. Que legal. E eu estava conversando ontem com jovens filhos de produtores da Bahia, mas é o da Bahia, ele não do oeste da Bahia, lá que é Luiz Eduardo, Barreiras, aquela região forte que a gente vê. São pequenos produtores, né? E o problema deles era convencer os pais, que os pais, eles queriam começar a organizar a questão da gestão, encontravam a resistência, que é até natural, mas é que os pais, eles se achavam pequenos, eles falaram, mas a gente é agricultura familiar, aquilo lá é para quem é do agronegócio, os grandes, a gente não tem mal e mal 50 hectares. Aí eu conversando com eles, e eu fiquei 2 horas conversando com eles, era para ser 1 hora a reunião, eu fiquei falando, gente, a gente tem que organizar, porque se é pequeno tem um motivo, né? Porque no mesmo cenário onde muitos diminuíram, outros cresceram, né? Então, assim, começa por aí. E tudo depende do processo de liderança, né, Siloter? É organizar essa liderança. Às vezes o pai não dá abertura, você tem que ir mostrando aos poucos. Eu conversei bastante com eles, mas o que eu queria te pedir é como é que a gente desmistifica a mente de um produtor que muitas vezes na cabeça dele, ele ainda se acha um pequeno produtor, né? Ele não organiza, não é porque ele acha que ele não precisa, ele até acha importante. Mas como ele olha para a burocracia da administração, digamos assim, da papelada, tem que ficar lançando nota, tem que ficar fazendo aquilo, tem que ficar... Se dá muito trabalho, eu não tenho tempo para isso, muitas vezes eles falam, né? E depois a gente comenta a importância da mulher nesse fator. Mas como que a gente desmistifica, primeiramente, esse produtor, que muitas vezes o filho está interessado. Mas ele, na cabeça dele, ele fala, mas eu sou um pequeno produtor. Quando você vê, ele tem 100, tem 200, tem 300 hectares, mas só porque o vizinho tem 1.000, ele se acha um pequeno ainda. E quando você olha o montante de valor monetário que ele trabalha, é um montante que muitas empresas aqui na cidade não trabalham com esse valor, né? E então, assim, mas a mentalidade ainda é assim, como é que a gente consegue trabalhar essa discussão de uma maneira inteligente, né? Porque é isso que eu preciso aprender. Como um jovem que está envolvido nisso, é difícil para nós jovens, e agora eu me coloco, né, com a experiência que eu tenho nessa frente, é difícil às vezes para nós jovens conversar com um produtor que está há 30 anos tocando um negócio e falar para ele, olha, a gente precisa organizar aqui, precisa olhar lá, vamos dar uma olhadinha no fluxo de caixa aqui para 2023 para ver como é que tá as dívidas. Ele já, tipo assim, ele se sente ameaçado, até conosco às vezes, que é fora da empresa. Porque na cabeça dele, não, eu sou um pequeno produtor, eu não preciso, sabe? Como é que e o senhor tá na estrada. O senhor bateu bastante nessa tecla, eu acredito que deve ter encontrado muitos produtores assim. Como é que a gente começa a desmistificar isso para um produtor com esse perfil? Tu me tirou uma parte da resposta já, né? Que foi as mulheres, mas eu vou deixar as mulheres para conversar depois. Bom, primeiro tu disse as tuas colocações são perfeitas, tu disse ninguém nasceu grande. Até muitos que nasceram grandes terminaram, né? Nós temos conhecimento de vários que receberam enormes patrimônios e se terminaram. Eu acredito muito no quem não teve patrimônio e cresceu. E nós temos um exemplo no Brasil que é o Centro-Oeste brasileiro, o Cerrado brasileiro.
todos eram pequenos produtores, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, uma parte de São Paulo, que foram para o Centro-Oeste. Então eles receberam lá uma fração de terra, e não só receberam uma fração de terra, receberam todas as dificuldades que podiam ter. Não tinha estrada, não tinha casa, não tinha água, não tinha infraestrutura, e cresceram. Então, e dentro desse comentário também, eu sempre digo, às vezes de um lado de uma propriedade e da outra, é o mesmo solo, o mesmo negócio, o mesmo governo, um vai bem e o outro não vai bem. Então, a cabeça de ser pequeno não quer dizer que ele não tem que se profissionalizar. Não tem nada a ver com a cabeça de ser pequeno. Eles podem se profissionalizar. Dentro da própria propriedade, com o filho que quer trabalhar junto, tem que abrir esse diálogo. Como é que se abre esse diálogo? Vai dizer que é difícil? Claro, porque o produtor desconfia muito. Ele desconfia, às vezes, da insegurança dos próprios filhos. Se eu deixar meus filhos tocar esse negócio, eles vão me quebrar. Claro que aí também existe um erro, não é, Lucas? O aluno sai da universidade, formado em uma profissão de ciências agrárias, chega lá fora e quer mudar tudo do pai e da mãe. E daqui a pouco o professor dele não sabe nem qual é o preço do milho, qual é o preço da soja, nunca teve uma propriedade. Então, existe esse problema. O produtor é muito desconfiado, muito desconfiado. Então, gestão, para mim, econômica e financeira, depende do tamanho. Inclusive, com esses números, nós vamos poder ver, vem cá, essa propriedade tem condições de sustentar com o que está fazendo? Não. O que nós podemos fazer? Vamos abandonar a propriedade? Não. Mas nós vamos ter que criar alternativas. Daqui a pouco ele pode trabalhar na propriedade dele e ser um prestador de serviço também. Os americanos fazem muito isso. Entendeu? Então ele vai ter informações seguintes. Bom, eu trabalho em 30, 40, 50, 100 hectares. Eu nem vou falar em 300. Falar em 300, por exemplo, em Palotina, na região do Paraná, é uma fortuna. A maioria das empresas das cidades urbanas não tem esse patrimônio. E o pessoal ainda trabalha na informalidade com um patrimônio desse tamanho. Isso hoje deve ter o quê? 100 mil reais o hectare de terra em Palotina ou mais que isso. Tá? Então, a gestão independe do tamanho do produtor. Independe do tamanho do produtor. Às vezes a dificuldade que nós temos, Lucas, é que nós não sabemos usar o palavreado do produtor. Tá? Nós não fomos preparados para conversar. Nós já queremos chegar em ponto na propriedade. É importante que tu chegue numa propriedade, na minha visão de extensionista, primeiro reconhecendo o que esse produtor tem de bom. Tá? O cara, tu olhar assim, tem árvores bonitas, ele fez alguma coisa para ter essas árvores bonitas, elogiar as árvores, ele tem uma apicultura, pode não ser o principal negócio dele, começar a elogiar, porque tu tem que gerar uma palavra que é fundamental para te poder plantar, confiança. Tu já imaginou de chegar numa propriedade, seja pequena, média ou grande, e querer abrir as contas do produtor? Eu conheci um produtor aqui da fronteira que dizia assim, nem com a minha mulher eu mostro os números. Tá claro que ele brincava porque é um produtor de sucesso, inclusive. Tá? Mas então, se tu não gerar essa confiança nele de saída, perguntar para ele como é que tu faz, como é que tu não faz, e não querer chegar às vezes, inclusive isso é um problema que eu via dos sistemas de gestão, é querer fazer controles muito detalhados. Eu sempre digo, vamos começar os controles pelo atacado, nunca vamos começar detalhado. Eu quero saber o custo do milho, mas já quero saber o custo do milho por talhão. Não. Tu vai fazer uma coisa no produtor que ele não vai conseguir obter os resultados porque não tem mão de obra preparada, porque muitas vezes acha que o problema é o sistema. Não, o problema é aquele que está atrás ali do sistema ou aquele que não manda as informações para o sistema. Então, pequenas informações que tu possa mostrar para o produtor e essa geração da tua idade, dos filhos que estão vindo, são muito mais preparados para trabalhar nisso aí, e com isso tu vai gerar confiança no quê? No fundador, no siloteiro de CT, porque ele não vai fazer isso aí. Ele não vai executar esse trabalho. Mas nós temos que ter autorização dele, confiança dele para que libere para que seja feito. Entendeu? Isso aí que é fundamental. E outra coisa importante, voltando na resposta à pergunta anterior, é sempre mostrar para os pais que no processo de sucessão e no processo de sociedade agropecuária, eles jamais serão desprotegidos e jamais perderão o poder. Eles vão dividir o poder. Nós não podemos dizer que o pai e a mãe têm muito medo de perder o poder e daqui a pouco botar eles num asilo, numa casa de idosos, coisa. Não, eles não vão perder o poder, eles vão dividir o poder. E quando eles se sentem seguros, que eles estão... Porque hoje tu pega um produtor com 80 anos, ele tem cabeça maravilhosa ainda, ele não tem mais capacidade física e coisa. Mas quando ele tem alguma atividade que ele não foi tirado todo do processo, é muito mais tranquilo para tocar o negócio. Existe um grande medo dos pais
de perder o poder, independente do tamanho da propriedade, da pequena ou da grande propriedade. Nós temos um exemplo no Rio Grande do Sul, uma pesquisa que não é minha, eu vi umas informações na região da vitivinicultura do Rio Grande do Sul. Tá. Sabe que é uma tendência natural do italiano, e principalmente do italiano, mas do alemão também, sempre proteger o filho mais velho, né? Eles acham que o filho mais velho é que ajudou a conquistar todo o patrimônio. Uma vez eu estava no município de Goiás, 5 filhos, e o casal me disse assim: nós temos que deixar mais terras para os 2 filhos mais velhos, porque eles foram que nos ajudaram a fazer esse patrimônio quando nós não tínhamos nada. E eu perguntei, qual é a culpa dos 3 últimos terem nascido depois? Ele disse, mas nessa região que eu te falo, da vitivinicultura, o que aconteceu? E por isso que é importante essa tua colocação da pequena propriedade. O pai protegia o filho mais velho, porque ele não tinha informações do negócio dele, e ele não conseguia mudar, porque se tu não tem informações, tu não consegue mudar um negócio. E até é um risco tu mudar e mudar errado, entendeu? Então, tu não consegue mudar um negócio. E ele só deixava o filho mais velho trabalhar. E as filhas mulheres tinham que vir para a cidade. Tá. O que aconteceu nessas comunidades no interior? Acabou a festa. Porque como não tinha mulher, não tinha festa. E aí aquele filho que tinha ficado lá fora também veio para a cidade e essas propriedades foram vendidas para outros. E aí foi acumulando os tamanhos. Entendeu? Então, isso é fundamental, esse diálogo para abrir confiança. É confiança, tudo é confiança. Porque tu sabe, tu mexe com a parte fiscal e tributária, Lucas. Se tu não tiver confiança, jamais ele vai te passar os números, vai achar que tu tem um esquema com a Receita Federal. Não, exatamente. E eu brinco ainda com alguns produtores, né? Eu falo assim, o produtor grande, por mais que ele tenha o custo maior, tenha um faturamento maior, se ele errar um pouco ali, errar um pouco aqui, ainda vai sobrar bastante. Agora se você errar aqui, errar ali, 10% que você perde aqui ou ali, você está tirando a boa da família. A gestão é mais importante para você do que propriamente até para o grande. Ele faz por causa da tributação, você tem que fazer por causa deles. Entendeu? Então, essa visão que eles têm, às vezes é um pouco difícil de trabalhar, mas a gente vem organizando, vem ajudando, né? Vocês na frente da consultoria, com todas as frentes que a Safras faz, nós aqui, seja com plataforma, seja com palestra, seja com curso, a gente vai também tentando levar essa frente. Mas, Filoter, agora... Lucas, aí, só complementando aí, claro, tu é jovem, eu conheci um programa alemão que era as APSATs, Associação de Prestação de Serviço e Assistência Técnica. A Alemanha financiava isso aí dos produtores para ter as máquinas em grupos. Entendeu? Então, o espírito de grupo, eu não estou falando em coisa política de socializar a produção, não, em termos de grupo. E muitas vezes, um grande erro, tu vê um produtor comprar uma máquina num valor absurdo, que ele não tem capacidade de pagamento para pagar, não tem nem utilização daquela máquina, a não ser que ele tivesse uma utilização de prestação de serviço. Então, ele não tem a informação dos números que possa comprar aquela máquina. Os produtores, os pequenos, são muito mais competitivos que os grandes. Quando eles teriam que criar escala se juntando em algum serviço, eu vi nos Estados Unidos, por exemplo, produtor que era prestador de serviço de pulverização, ele tinha a propriedade dele e prestava serviço de pulverização. E de fertilização na dele, ele contratava serviço de terceiros. Então ele não fazia tudo dentro da propriedade, entendeu? Ele prestava serviço e tinha propriedade. No Brasil nós temos ainda um espírito muito competitivo entre os pequenos produtores. E isso é ruim, porque nós produzimos commodities, o preço da commodity na ponta é igual para todos. Então não adianta eles quererem competir aqui. Por que eles vão competir aqui se o preço que eles vão vender é igual? Exatamente. Eles precisam cooperar mais. Tanto é que muitos cresceram e se manteram no negócio por causa do cooperativismo, isso veio de uma maneira, mas esse modelo de negócio que você passou, ele é muito interessante e vai ter que ser aderido. Eu vejo quando a gente às vezes vai fazer algumas análises de resultado, principalmente produtor de primeiro ano com gestão. Você vai lá olhar o fluxo de caixa de lá, tem uns financiamento grande lá fora, você vê que ele não tem essa capacidade, ele é refém do mercado, porque ele tem que vender o grão logo depois que colheu para pagar esses financiamentos. Ele não consegue nem aproveitar. Mas ele fala, mas eu comprei para descontar no imposto. Falei, tá, mas se baseou em quê? Entendeu? Para fazer isso daí. Então, porque ele não precisava trocar, mas como ele não queria pagar o imposto, agora ele paga o juro. E ainda tem a parcela. E eu falei, mas a máquina que você tinha? Tá ruim? Eu falei, não, é porque eu que precisava trocar. Eu falei, então talvez não precisava. Esses tempos atrás fizemos análise de resultado com um produtor aqui da região, na região de Maripá. Tinha trocado uma máquina, um trator, foi lá, financiou, nessa época, financiou um trator, né?
Aí nós foi fazer a análise. Você pega um produtor de Maripá aqui, em 2000, ano passado, não, agora nós estamos em 2023, mas em 2021 não colheu milho safrinha direito porque deu geada. 2022, soja, não tem. Faltou chuva, não teve. E ali especificamente naquela região deu granizo ano passado no milho safrinha. Então ele tá 3 safras praticamente sem colher, mas tinha trocado o trator. Eu falei, mas por que você trocou? Ele falou, porque era um sonho nosso. Né? Nós queria ter um novo, sempre ficamos com o trator velho, era um sonho nosso. Eu falei, mas e esse juro aqui, né? Olha o tamanho dessa parcela. Você não tinha nem caixa, você não tinha nada. Não, mas a ideia era, com essa colheita agora, né, pagar pelo menos 2 parcelas para diminuir o juro. Eu falei, tá. Então assim, eu falei, mas você estava se baseando no quê? Entendeu? Não, e agora ele está começando a fazer algumas prestações de serviço de colheita para tentar levantar recursos. Mas assim, é sempre na base do achismo, né? Na base do achismo. E outro ponto que talvez você conheça até mais do que eu. Muitos se endividam quando tem safra boa. Você já viu isso? Né? No momento bom, muitas vezes eles acabam se endividando. Eu não entendo muito porque acaba gastando mais do que deveria, não fez reserva de emergência, financia, e na hora que tem que pagar, às vezes não é o melhor momento, não é a melhor safra, mas tem que pagar. Aí ele fala que não tá dando dinheiro. Mas não é que não tá dando dinheiro, é porque ele já gastou o dinheiro lá atrás, né? Então, assim, aos poucos a gente vai mudando essa visão. Isso que tu disse é importante. Ele normalmente ele se endivida na safra boa. Porque ele faz conta que ele sempre vai ter aquele resultado daquela safra que foi boa. Então, o que ele faz de orçamento, de entradas para ele, que ele não faz, a maioria não faz no papel, faz mentalmente, e que já é um erro, ele sempre acha que vai ter aquele resultado daquela safra. E quando ele compra a máquina na safra boa, todos os preços das máquinas estão mais altos. Porque tem muitos comprando. Entendeu? Quando tem muitos comprando, isso é mercado, a demanda é maior, o preço é maior. Então ele paga mais caro por uma máquina e faz uma capacidade de pagamento baseado que todos os anos serão iguais. Isso é um erro de gestão e normalmente leva endividamento. Outro momento que leva endividamento é quando tem crédito fácil. Crédito fácil é outro enorme risco. Não vou dizer que tem que ter crédito caro. Uma vez o produtor, numa palestra, me perguntou assim: quanto tu acha que eu posso pagar de juro uma tomada do financiamento? Eu digo, dependendo da forma que tu vai aplicar, zero é caro. Porque ele pode ser subsidiado, zero. Mas se ele usar mal o capital daquele financiamento que ele tomou, ele não consegue nem pagar o capital. Então o problema não é só o juro. O negócio em si tem capacidade de pagar. Exatamente, capacidade de geração de caixa, né? A gente falou muito bem sobre essa capacidade de endividamento e EBITDA com o Felipe, que trabalha aí no Safras, e ele explicou muito bem tecnicamente, mas explicou muito bem isso, de gerar esse caixa para conseguir arcar caso tenha problemas. E complementando essa questão do crédito, eu estava olhando esses dias uns dados, acho que era da CNA, eu acho que 60%, 70% dos financiamentos hoje rurais no Brasil é para custeio agrícola e 30% é para financiamentos de investimento. Aí você olha e fala assim, aí realmente é difícil ir para frente. Porque o financiamento de investimento é o que faz crescer. É algo novo, é um novo negócio, é máquina nova, é algo que você está vendo que ele está evoluindo, está crescendo. O de custeio é caixa, é porque não tem caixa. Né? Ou se estiver aproveitando só porque o juro está baixo, é outro erro, né? Porque deveria ter feito caixa para não pagar o juro. Então, isso me preocupa quando a gente olha para um agronegócio que é 27% do PIB, se orgulhamos disso, mas quando olhamos para a realidade, eu pergunto às vezes para algum produtor, a sua realidade é essa? Tá vendo? Então, porque não é isso que a gente acaba encontrando. Deixa eu te fazer uma que a gente começou lá e agora vamos complementar. Qual que é a importância da mulher, então, no negócio rural hoje? Bom, tu é muito feliz de ter esse podcast para jovem, primeiro. Essa parte de gestão que vai nos ajudar muito é essa juventude que está aí. Você tem que se preparar, porque as universidades normalmente não preparam, mas ele tem uma mentalidade aberta, se comunica fácil, usa a tecnologia digital facilmente para usar. Então, esse trabalho, os jovens têm um grande potencial para trabalhar, seja na propriedade, seja prestando serviço. É um potencial enorme. O negócio agrícola tem que ser mais mostrado para esses jovens. Pena que a gente não consegue mostrar nas universidades, porque, primeiro, estão muito ideológicas. Entendeu? É uma política partidária e mostrando coisas que, na realidade, na prática não funcionam.
Entendeu? Porque o jovem tem que pegar e saber lá. Então, o que está procurando fazer hoje, inclusive? É trazer alunos e coisas para pegar, conhecer as propriedades antes. Entendeu? Saber que é qual a propriedade. Porque hoje muitos jovens que estão estudando são urbanos, não são rural. Então, os jovens têm um espaço de trabalho nesse Brasil, no agronegócio, fantástico. O agronegócio tem sempre a cabeça do profissional é trabalhar na produção, na assistência técnica na produção. E nós temos um caminho enorme para trabalhar na gestão, que não é só produção. Seja ela econômica, financeira, tributária e fundiária. Quanto à mulher, eu sempre fui um estimulador da participação das mulheres na gestão do agronegócio. Isso há muitos anos eu falo que é fundamental. Eu sempre disse, e a experiência veio dentro da própria Safra Cítricos, que os melhores resultados de controle gerenciais que nós tínhamos, mais perfeito é quando as mulheres organizavam as informações. Quando elas organizam as informações, quando elas lançam, quando elas planilham todas as informações do negócio. Porque elas são extremamente organizadas, são extremamente detalhistas. O produtor, o homem, não gosta de papel, como tu já falou. Ele gosta de estar no campo e estar na produção. E isso evoluiu, não é, Lucas? Fantástico no Brasil. A participação das mulheres está sendo decisiva nos negócios agrícolas. As empresas rurais onde as mulheres estão trabalhando são muito mais eficientes. Elas têm capacidade de organização, estão se preparando muito para trabalhar nisso, fazem o que gostam, que é trabalhar nessa parte da gestão, complementam o negócio da propriedade que o marido, os homens trabalham na produção, elas conseguem ter um relacionamento familiar e com os empregados muito melhor que tem o homem. Então, são fantásticos. E tem mais uma vantagem. Elas são muito criadoras de grupo de produtores. Hoje o Brasil está cheio de grupos de produtores mulheres. Não é por acaso que nós temos hoje o CNMA, o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, São Paulo, com mais de 2.000 mulheres do agronegócio. E que não vão lá para conversar, vão lá para tratar de negócio. Então, como elas têm vários grupos, elas multiplicam mais que os homens. Elas passam mais informações, elas discutem mais informações. Nós, homens, somos muitos de receber informação e ficar conosco. Entendeu? Se elas não, elas têm o prazer de multiplicar as informações. Então, elas, para mim, são fundamentais na gestão do agronegócio hoje. Seja na operação, seja no relacionamento com a família e seja no relacionamento com colaboradores. Porque eu sempre digo, quem não souber trabalhar com pessoas, não vai ter sucesso. É garantido que não vai ter sucesso. Eu digo, uma máquina é pensada por pessoas, é fabricada por pessoas, é vendida por pessoas, é usada por pessoas para produzir alimentos para pessoas. Às vezes o produtor diz, eu quero lá ver um dia de campo de máquina e não quero lá ouvir a palestra do Lucas sobre gestão fiscal. A máquina também foi só serviço, a máquina é toda ela tapada de serviço em cima. Entendeu? Por que a parte de gestão fiscal, que é importantíssima hoje, o produtor não quer ouvir, só ouvir a máquina? Mas hoje nós temos mulheres para ocupar esse espaço. Então elas são fantásticas. Fantásticas mesmo. Hoje nós fizemos essa palestra só para mulheres. Tem casos que nós só fizemos para grupos de mulheres palestras. Não é que nós não fizemos para homens e para mistos, mas as mulheres são muito mais tomadoras de informações. Exatamente. Conosco aqui é a mesma coisa, Siloter. Quando a gestão começa a rodar bem, é quando as esposas ou as filhas estão puxando essa frente. São mais organizadas, mais detalhistas, com maior aversão ao risco e estão sempre de olho naquilo lá. Né? A gestão acaba sendo hábito e elas acabam abraçando muito bem aquilo lá. Muitos meninos acabam começando, não pega o jeito e não vai. Outros produtores tentam, mas também ainda não... Como ele tem muita coisa para fazer, a gente entende isso, acaba não conseguindo, mas quando a mulher pega a esposa, principalmente, nossa, aí flui o negócio. Quando colocou a esposa para fazer, você viu, opa, agora tá aperfeiçoando. Show, muito bom. Siloter, agora vamos lá. Tributação. A gente tem a questão tributária que vem incomodando bastante os produtores rurais. Não questão só imposto de renda, que muitos acabam fazendo financiamentos erroneamente, fazendo investimentos, não só financiamentos, mas investimentos erroneamente para tentar bater imposto de renda. Mas agora nós temos a questão do livro caixa digital chegando
E eu não queria entrar em questões técnicas dele necessariamente, mas o livro caixa, para quem não conhece, né, o produtor vai ter que prestar conta mês a mês para o governo federal. Não explodiu essa bomba porque está nos faturamentos mais altos ainda, aos poucos isso vai baixando. Mas a minha pergunta para o nosso convidado hoje é qual que é o seu panorama, a expectativa do que pode acontecer com essa questão da tributação no agronegócio? Eu já vi algumas notícias, principalmente no Rio Grande do Sul, que já teve alguns problemas com Receita Federal um tempo atrás. Nós tivemos alguns clientes que já foram receberam carta da Receita para recomendando fazer o livro caixa mesmo sem estar no faturamento lá de 4 milhões e 800. E isso tá começando a preocupar bastante os produtores. Vocês são mais ainda especialistas nessa frente do que nós, que somos mais voltados à gestão mesmo financeira. Qual que é a expectativa do que pode acontecer? E principalmente agora que mudou o governo, né? É difícil saber, mas o que será que pode acontecer com essa tributação no agronegócio hoje? Bom, Lucas, já está acontecendo, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul em torno de 18 mil notificações da Receita Federal para produtores rurais. Tu te dá por conta que hoje um produtor que produz aí 60 sacos de soja, isso dá 12 mil reais por hectare, vamos dizer que fosse soja 200, hoje está um pouco menos. Aí tu pega 100, 200 hectares, tu já te deu por conta o tamanho do faturamento desse produtor. Tu acha que a Receita não vai estar interessada? Então aquele negócio, como tu falou, que tu estava falando da compra da máquina para diminuir imposto de renda, ele não faz a conta do problema do financiamento que ele vai ter que pagar. Não, eu quero diminuir. Chegou em dezembro, diz assim, o contador disse para ele, você vai pagar um caminhão de imposto de renda? Não, então compra uma máquina. Aí ele vai lá e compra a máquina. Eu nunca me esqueço de um cliente nosso aqui da região do centro do estado, tinha filhos jovens, e nos procurou para fazer o processo de sucessão. Então, os filhos de 12 anos, processo de sucessão. Não, porque eu não aguento mais. Claro, ele sabia que com o processo de sucessão, tu embute o tributário dentro que facilita. O processo de sucessão legalmente ajuda a preparar uma parte para a tributação. Ele diz, eu não aguento mais comprar máquina em novembro, dezembro. Novembro, dezembro, compro máquina, eu estou virando uma revenda de máquinas aqui dentro. E tu sabe que tu compra a máquina hoje, o dia que tu quer vender, é um problema, porque tem muito mais tecnologia na nova, o cara da nova, a empresa da nova consegue financiar em 8 anos, e tu não tem capacidade de financiar uma máquina tua em 8 anos. Tá? Então, nós trabalhamos forte essa faceta de gestão fiscal, mas nós entendemos gestão fiscal não como o mês de dezembro, o mês de abril. Abril é mês de entregar, né, mês de entregar. Nós temos que ter um acompanhamento fiscal, usar bons sistemas aí de controles mensal e ir acompanhando. Quando nós chegamos em outubro, nós já temos um aplicativo aqui que nós chamamos de Calcir. Nós estamos com todo o projeto do imposto de renda do produtor preparado. Então nós sabemos que ações nós temos que tomarmos em novembro e dezembro. Tá? Mas nós estamos saindo totalmente fora dessa ação de ter que estar comprando máquina. Isso aí não é solução. Se esse produtor for bom e todos os anos ele tiver resultado positivo, todos os anos vai ter que comprar máquina. Sim, porque se ele pensar que ele só vai resolver o negócio dele com máquina. Então o que se trabalha hoje? Hoje se trabalha com parte jurídica, parte física da propriedade. Aí muitos produtores vão dizer, mas botar pessoa jurídica, isso é uma burocracia tremenda de papéis e coisas. Eu digo, mas entre tu pagar 27,5% de imposto de renda e pagar menos de 3% de imposto de renda, tu pode pagar bons contadores para fazer isso aí. Para ti, bons contadores para fazer. E tu vai ter uma declaração certa, porque aquele negócio de fazer dar um jeitinho, com a parte hoje digital acabou o jeitinho, a Receita pega. Aí tu chega assim, eu comprei máquina e não deu resultado. Procurei fazer coisa que não deu resultado. E aí comprou terra. De onde é que saiu o dinheiro para comprar terra? Hoje nós estamos aqui no Estado, e não só no Estado, nós trabalhamos com essa área fiscal todo o Brasil, temos no Mato Grosso vários casos desses também, de produtores sem origem fiscal. Ele está crescendo o patrimônio e nunca pagava imposto de renda porque não tinha resultado. Mas como é que tu não tem resultado e tu consegue estar comprando terra? Então o que tem que se fazer? Tem que ter primeiro ter uma boa informação, e novamente voltamos aos controles, né, Lucas? Tem que ter as informações e criar sistemas novos tributários legais, que aquele negócio seja assim,
Eu compro a terra, entrego a soja e um vende a soja, que me vendeu a terra vende a soja como fosse produtor. O cara não tem mais lavoura, não tem mais terra, não produz soja e vai vender como produtor. Tu acredita que isso aí vai passar? Aí o que está pagando a terra entrega a soja para ele, para pagar a terra, e não aparece para ele como receita. Claro, ele entrega a soja para o outro vender, para ele não aparece como receita. Claro que isso a receita está pegando tudo, isso não existe mais essa forma de fazer. Então hoje o problema de imposto de renda, o problema tributário em si, nós estamos falando de imposto de renda, mas nós podemos ir para ganho de capital, no lucro da venda de imóveis, quando vão comprar um imóvel, já deixar planejado e preparado para não ter como é que vai ser o ganho de capital no futuro. Não deixar para estudar a parte tributária do lucro imobiliário, que é um caminhão de dinheiro na venda de uma propriedade. Depois que assinou um contrato, um pré-contrato, né, isso tem que ser estudado e preparado antes. Então precisa profissionalização na parte tributária hoje. Porque qual é o maior custo que nós temos individualmente? Como empresa e como pessoa física? Impostos. Não tem custo individual mais caro que impostos. Se nós não trabalharmos impostos, e a Receita Federal está em cima do agro, por quê? Porque o agro é o agro, né? Ele carrega esse país, ele tem resultado, cara. Eu quero ir lá onde que tem o resultado. Assim como o cara que vende máquinas ou que vende consultoria, a Receita também quer ir lá buscar. Então, aquelas gambiarras que tinha de imposto de renda, de nota e compra nota e coisa, que nós cobramos sempre, e sempre trabalhamos com legalidade. Se o produtor quer correr algum risco, diz assim, ele vai assinar um documento para nós, que ele quer correr risco. Nós sabemos que tem enorme risco. Nós evitamos de fazer qualquer coisa dessas aí. Tá? Então, eu não tenho dúvida. E eu acredito, e nós estamos, inclusive, nesses dias que já começamos aqui na Safra Ceps, a trabalhar um tema que nós vamos trabalhar bastante esse ano, tanto nas mídias sociais, como nas palestras, como no aconselhamento, que é a proteção da empresa rural. Eu tenho muita preocupação com o governo que está aí, e o governo que está aí, todo mundo sabia, porque a política do governo, ele não está fazendo diferente, então, não é, eu ganhei uma eleição e agora estão fazendo um outro. Não, você sabia uma linha o que ia fazer e sabia outra linha que ia fazer. E o governo, é certo que é um governo que é muito mais a parte social, ele vai buscar mais recursos. Tu vê que já criou uma quantidade de ministério enorme, então vai precisar de recursos para funcionalismo e para fazer a parte social. Onde é que ele vai buscar esse recurso? Onde é que ele vai buscar? Vai buscar arrecadando os impostos. Então nós queremos trabalhar muito a proteção da empresa rural pensando o seguinte, na harmonia da família, tá? Que a proteção da empresa rural é fundamental na harmonia da família, porque na próxima geração esse negócio continue no mesmo sangue, no mesmo grupo familiar, que esse legado se perpetue, tá? Proteger o patrimônio de problemas econômicos e sociais que possam acontecer e preparar para toda essa parte tributária e fundiária, porque nós não podemos só pensar na tributária, nós daqui para frente temos que pensar na fundiária também, que tem uma ligação com a tributária, quando vai fazer o ITR. Qual é a importância que tem o ITR? Muitas vezes o produtor acha que a importância do ITR é ligar, declara o valor que tu quiser do ITR. Não, o ITR tem muitas ligações. Para um ganho de capital, é importante saber como é que está o ITR. Para fazer um planejamento sucessório, como é que tem. Nós temos ITBI, nós temos ITCMD na transmissão, seja por doação, seja por inventário. Então, tu vê que tu tem uma carga tributária enorme que não existia. Existiu sempre, mas não pegava a massa dos produtores menores. Por quê? Porque as rendas deles não atingiam, mas hoje eles estão no bolo e atingem. Essas notificações que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul é assim. Arrendamento, por exemplo. Eu faço um contrato de arrendamento, de parceria, mas na realidade é arrendamento. Aí, que parceria é essa? Que eu vou pagar 20% todos os anos e todos os anos eu pago 15 sacos de soja. Então, todos os anos eu colhi a mesma quantidade de soja, que são pago 20%, eu todos os anos colhi 65 sacos e vou pagar 15. Isso não existe, essa receita mais acima. Que parceria é essa que todos os anos? E aí, as pauladas tributárias são enormes. E eles estão pegando, a Receita está pegando, os jovens, todos os produtores, estão agora mesmo em novembro e dezembro, eles autuaram muita gente, mas não dos últimos anos, do ano que ia prescrever. Então eles não deixaram prescrever, em dezembro prescrevia aquele ano, porque é 5 anos, né? Aquele ano em dezembro ia prescrever, aí eles notificaram os produtores em novembro e dezembro. Então tu tem que estar preparado para essas notificações. Tu imagina, tu em novembro e dezembro ser notificado e tem que buscar documentos daquele ano todo lá atrás. Como é que tu busca documentos? Então o produtor tem que se preocupar o seguinte, não é só o ano fiscal,
Não é só o ano de 2022 que acabou agora. Ele tem 5 anos. E agora a Receita está com essa, de ir lá no ano que vai prescrever, que no caso seria 2017, 2018. Tá ficando complicado. Eles precisam urgentemente se organizar. Principalmente agora. E as mulheres são fundamentais nisso aí. Sim, sim. Se não for no amor, vai na dor. E infelizmente, os que deixaram para a última hora, os que não se organizaram ainda, nós estamos em 2023, na era da informação, na era da tecnologia, todo mundo conectado. E tem muitos que ainda não começaram a se organizar. E esses vão pagar. Isso aí é outro trabalho, né, Lucas, por teu trabalho que tu vem fazendo fora da tua empresa para os jovens. Isso é um trabalho enorme para os jovens trabalhar. Os jovens podem se especializar só na parte tributária, daqui a pouco só no tributo. Sim. Só no tributo, trabalhar e fica especializado e vão trabalhar super bem. É o que eu falo para muitos. Ele vem falar, e essa questão da tributária? Eu falei, não sei, teu contador é bom? Porque tem muito contador que não entende a tributação rural, só faz o imposto de renda e olha lá. Silotério, a gente busca alguns parceiros de contabilidade de vez em quando e... Vocês atendem produtor rural? Não, aqui eu não quero atender produtor rural. Eles nem querem mexer na tributação rural, porque é uma bagunça aquilo lá. Aí, e outro, por 2 motivos. Um pelo perfil do produtor e o outro pela tributação rural. Né, em algumas cidades. Então, assim... O Lucas, até eu brinco às vezes que... Eu digo, por que contador que atende produtor morre cedo? Claro que isso eu crio um cenário, né? Eu digo porque no mês de abril o produtor chega com um saco de notas no contador. Claro que isso não está acontecendo mais, mas era assim, chegava com um saco de notas, não estava separado os meses, estava quase no momento final de entregar a declaração, o contador tinha que abrir aquele saco de notas, separar os 12 meses, ele não trouxe os livros com as receitas, e aí tinha que trazer depois, e ainda na hora de sair dizer assim, eu não quero pagar imposto. Tu imagina o pobre do contador. Tem uns, claro que hoje a contabilidade é fundamental, os contadores são fundamentais, tem muita gente boa no mercado aí. Mas nós já tivemos muito problema que o contador não procurava nenhuma solução tributária, ele era um lançador de notas. E o que tu está falando aí são soluções tributárias que é completamente diferente. Sim, mas ainda encontramos muitos lançadores. Eu brinco que, eu vou em alguns escritórios e o contador falava assim, o produtor aqui na minha região, né, ele todo ano ele troca de bota uma vez por ano para ter uma caixa nova para trazer as notas aqui. Então, assim, é uma regra. Oi. Não, mas vai mudar. Vai mudar na marra. Vai mudar na marra, infelizmente, mas... Com prejuízo, infelizmente, como tu diz, infelizmente com prejuízo para o produtor. Mas eu acredito que essa organização que vai acontecer, infelizmente desta maneira, vai levar o agronegócio adiante ainda, né? Porque o produtor tendo essa gestão, tendo os números organizados, aprendendo a trabalhar a questão de fluxo de caixa, custos, balanços, e entre outras frentes, ele vai ficar mais eficiente. E os que demorarem vão continuar ficando para trás. Aos poucos vai saindo dos negócios. Mas quem já está organizado e quem está se organizando ainda dá tempo. Então, assim, eu vejo que isso vai acabar alavancando. Porque tem muito dinheiro, Silotério, que escapa. Ou ele gasta demais do que não precisa, ou ele vive nos financiamentos e nunca se preocupou em sair deles. É uma bola de neve, é custeio todo ano. Ele sai de um custeio para entrar no outro. Né? Quando não paga um custeio com o outro. O que é pior, né? Eu lembro que no começo do ano eu estava conversando com o produtor, deu R$200 a saca de soja aqui. Aí, caiu, voltou. Eu lembro que no começo do ano eu estava conversando com um produtor que bateu R$200 a saca de soja aqui. E eu falei, você não vai vender não? Ele falou, não, eu não tenho conta para pagar. Eu falei, não entendi. Tá R$200, nunca bateu R$200, amanhã vai. É oferta e demanda, né? Um monte de gente vai vender hoje, amanhã vai cair. Ninguém vai pagar R$200 amanhã. Ele falou, não, deixa. Agora que tá subindo, vai, né? Eu falei, mas vende um pouco só. Aí vendeu um pouco, né? 10 sacos. Eu falei, vendeu só pra sentir o gostinho. 3 meses depois, fui lá conversar com ele e tal. Tinha dado uns problemas no trator, tava reclamando lá que deu pau no motor do trator, ia ter que gastar 35 mil. O que ele teve que fazer? Vender soja a R$165. Aí você fala assim, tá, mas e caixa? Em real não precisa, entendeu? Então, aí por que ele faz isso? Porque na cabeça dele tá tudo certo. Então, por isso que eu sempre reforço pro produtor.
Vai, começa a se organizar. Se você não sabe fazer, não tem vergonha de pedir. Pede ajuda para a esposa, pede ajuda para os filhos, pede ajuda um consultor externo, às vezes é melhor, né? Porque aprende com ele, mas que vá adiante. Siloter, vamos lá, quase fechando o nosso podcast aqui. Primeiramente, qual que é o perfil de uma empresa familiar ideal hoje? Como que eles trabalham? A governança, a gestão, a próprio, né, o contexto ali de uma empresa ideal. Você deve conhecer várias, porque vocês fazem parte dessa transformação de uma empresa familiar para uma família empresária. Mas eu queria entender como é que a gente desenha esse produtor hoje? Porque ele existe, tem muitos. Mas muitos dos que estão nos ouvindo aqui, estão aqui nos ouvindo para aprender. E qual que é o perfil que ele deve almejar ser? Para a gente fomentar essa transformação nos jovens produtores que estão nos ouvindo aqui. Não só na empresa rural, né, Lucas? Qualquer empresa, qualquer negócio, para ter sucesso, uma das condições é ter uma boa governança. Né? Tem que ter governança. Né? Não é a palavra governança. O que é governança? A governança nada mais é como uma gestão, uma boa gestão. Diferente hoje um pouco do passado, que é aquilo que eu te comentei já durante esse podcast. Antes, gestão era econômica, gestão econômica e financeira. E ela é muito maior que gestão econômica e financeira. E quando fala em governança, gestão econômica e financeira é um instrumento da governança. É um instrumento de usar os números para a gestão do negócio, mas para a gestão da família. Eu não acredito em negócio, e no caso do produto rural, que é um pouco diferente das empresas maiores urbanas, onde a família é a gestora do negócio. Entendeu? A não ser os grandes grupos brasileiros do negócio, que tem uma gestão profissionalizada com terceiros. Né? Quando eu falo de gestão profissionalizada, não quer dizer que produtores menores não possam ter gestão, mas é a família. Então, se uma relação pessoal, familiar, sem ter negócio já é complicado, tu imagina uma relação familiar junto com o negócio. Então, isso é fundamental que a gente tenha a governança. Por quê? Porque a governança tem regras. E a hora que tem regras, você tem que respeitar as regras. Para entrar no negócio, para sair do negócio, preferência para quem vende. Se quiser sair do negócio, qual é o prazo para receber, como é que vai ser corrigido esse patrimônio, como é que vai ser a distribuição de resultados, ter balanço, que falou há pouco, ter um balanço e mostrar para a família toda esse balanço todos os anos, que tu tem família que está no negócio, tem família que não está no negócio, familiar que não está no negócio, mas que é fundamental que ele não venda a parte dele, que ele fique ali. Então, uma empresa para crescer tem que ter distribuição de resultados. Mas como é que tu distribui resultados se tu não tem informações? Que resultado? Tu vai distribuir todo o resultado da empresa, aí tu vai aquilo que tu disse, tu fica sem fluxo de caixa, sem caixa para trabalhar o negócio. O que tu pode distribuir para a família, o que tu pode investir por ano? Porque a decisão da operação é da família que está trabalhando no negócio, mas a decisão dos investimentos maiores, eu sempre digo que tem que ser do grupo familiar, dos que estão no negócio, que estão fora do negócio, porque os objetivos, Lucas, são diferentes. Eu, Siloter, sou sócio do Lucas, que toca a propriedade palotina. Nós somos sócios, somos irmãos. E eu sou médico. O meu objetivo é diferente do teu. Todo o dinheiro que tu quer ganhar na propriedade, que tu está tocando, tu quer reinvestir na propriedade. Entendeu? O meu interesse aqui, que sou médico, eu quero que parte daquele resultado venha para mim. Parte daquele resultado venha para mim. Então, se tu não tiver regras que estabeleçam informações do que eu posso distribuir, nós já vamos ter o primeiro atrito. Tu querendo investir na propriedade, que o teu irmão também é dono, e ele querendo aumentar a retirada dele, porque ele comprou uma mansão lá, um apartamento lá, não sei o quê. Então, a governança elimina. Um não pressiona o outro, porque quando tu tem regras, tu não tem como pressionar. Acabou a pressão. Então, a governança nada mais é para mim que ter regras para saber trabalhar com pessoas e negócio. Que é uma coisa difícil. Só conviver com pessoas, eu estou sendo repetitivo, mas já é muito difícil. E trabalhar com pessoas e negócio é muito mais difícil. Nós há vários anos atrás, a Safra Cifras vai fazer 33 anos esse ano, nós trabalhávamos com gestão econômica e financeira que iniciamos e achamos que era a solução total da propriedade. Depois fomos para a sucessão com o cabo-chefe forte da Safra Cifras, sucessão e planejamento tributário. Bom, agora nós resolvemos o problema da propriedade. E hoje nós vemos que governança é o pilar de tudo isso. Então, a governança é o pilar. A sucessão vai te ajudar a melhorar a governança, que foi quando eu te falei. Sucessão não é morte. É criar uma sociedade familiar para trabalhar naquele negócio.
Mas não adianta tu criar uma sociedade, como eu vejo alguns advogados aí que fazem uma pessoa jurídica de uma sociedade e depois não tem governança para aquele negócio. Nem sabe como é que usa aquela pessoa jurídica, a pessoa física, como é que distribui resultados. E aí, muitas vezes, o que acontece? Não adianta fazer essas holds aí, que isso não funciona. Não. A hold sozinha não é a solução, mas a hold é um instrumento importantíssimo, mas desde uma vez que tu tem uma governança. Porque lá dentro da governança tu vai ter a gestão da família, a gestão econômica e financeira, a gestão tributária, a gestão fundiária, isso tudo vai estar lá dentro, com regras, com regras. Daqui a pouco tu tá lá em Palotina e diz assim, eu tá me sobrando resultado para mim na minha retirada, eu vou comprar um pedaço de terra para mim, não vou comprar no nome da empresa. Só que tu vai pegar as máquinas que tu toca na empresa e vai trabalhar na tua propriedade, que é só tua. O que o senhor que está aqui fora, que é teu sócio da propriedade, vai dizer? Está usando parte do meu dinheiro, das minhas máquinas, para trabalhar para ele. Se tiver regras assim, não, o Lucas pode comprar uma propriedade, mas ele não pode explorar, a não ser que explore dentro do grupo familiar, arrendando para o grupo familiar, ou fazendo parceria com o grupo familiar, ou parceria para terceiros. Então, o que tu faz com a governança? Tu elimina todos os atritos, procura eliminar todos os atritos e determinar com as regras como essa empresa tem que se posicionar em termos de distribuição de resultados, de investimento, sempre distribuindo o resultado, parte dos resultados, quer dizer isso. Nós temos produtores que não foi nós que iniciamos, Lucas, que hoje tem poupança. Eles fazem uma poupança do negócio deles. Porque eles assim, esse ano eu colhi 70 sacos de soja, eu valia 200. O ano que vem eu posso ter uma frustração, colher 40 e a soja está 150. Então eles deixam parte do resultado já para isso aí, para poder, daqui a um pouco, equilibrar aquela distribuição de resultado. Esse ano eu distribuí porque tinha bastante resultado, no outro ano eu não distribuo nada. Não. Distribuímos menos quando tem bastante resultado, mas nós temos um caixa segurando para distribuir no próximo ano. Perfeito, muito bom. Eu sei que para você que está ouvindo aqui, compensa voltar 5 minutos atrás e ouvir de novo agora, né? Para prestar atenção e decorar isso. Anota no caderno, entendeu? Para aprender. Porque eu também estou anotando aqui para aprender junto com o Siloter. Que aula, hein, pessoal? Que aula. Eu queria agradecer, porque, olha, Siloter, desse assunto aqui, se deixar, nós sentamos aqui e fica conversando e nós vai embora aqui e fica conversando. Porque é um assunto que é importante para os nossos jovens. Talvez para você que está ouvindo doa algumas coisas, mas tem que doer mesmo, para ver se mexe e começa a se organizar. Isso é importante, principalmente num momento difícil como esse que estamos passando. Olhar para os números com detalhes, olhar para os custos, olhar para o fluxo de caixa, organizar essa governança. Detalhes, às vezes, que passam despercebido, desde uma depreciação de máquina, que agora não é mais depreciação da máquina, né, Siloter? Agora é depreciação do poder de compra da máquina. Esses dias eu visitei um produtor, ele tinha comprado uma colheitadeira em 2015 com 400 mil e falou, não, isso aqui não depreciou, agora ela vale 800. Falei, então vende e compra uma nova, né? Então, assim, olhar para esses detalhes, o custo de oportunidade disso, estude, né? O custo de oportunidade, Siloter, eu chego e pergunto pro produtor assim, você tá trabalhando para quê? Aí ele fala, para ganhar dinheiro. Eu falei, quer ganhar quanto? Quer ganhar tanto. Eu falei, então, você já calculou quanto que você ganharia de arrendamento? X, desconta. Já calculou quanto você ganharia, o teu custo de produção? Desconta. Então, você está trabalhando por isso aqui, ó. Isso aqui é o que você fez de caixa, mas isso aqui é o lucro mesmo. Aí ele fala, mas então você está trabalhando, tomando o risco que você está tomando, sem fazer seguro, por causa disso aqui só, tá? Porque o arrendamento você já tinha, o custo é porque você quis fazer isso aí. Então, eu dou uma provocada nesse sentido, e para você que está ouvindo, aprenda conosco. Siloter, deixo aqui aberto para você dar uma palavra final para esses nossos jovens, esses produtores que estão nos ouvindo, para quem está querendo começar a se organizar, para quem já é organizado, mas que deixa uma mensagem para eles. E depois, após isso, se você quiser complementar, quais são os trabalhos hoje que a empresa do Safras e Cifras vem fazendo com os produtores, como vocês vêm ajudando, né? Porque muitas vezes uma mão já lava a outra e esse jovem aí já consegue buscar ajuda e saber aonde buscar ajuda, né? Bom, Lucas, eu vejo pela longa caminhada que a gente tem de vida e de trabalho no agro, um potencial enorme para os jovens. Potencial enorme. Tudo isso que nós estamos falando aí precisa de profissionais para fazer. Nós temos muito poucos profissionais nessa área. Claro, que os profissionais, além da parte técnica, eles têm que entender como é que se trabalha com o produtor. Entender como é que se trabalha com pessoas não é uma coisa muito fácil. Entender trabalhar com o produtor é um pouco mais difícil.
Então, se eles, não adianta só vir e aplicar uma tecnologia lá e querer embutir e empurrar em cima do produtor que tu vai ter sucesso. Mas tem um potencial enorme. Principalmente filhos de produtores aí, tem um potencial enorme, que pode trabalhar na propriedade, pode prestar serviços de consultoria nisso aí. Tu vai ter o palavreado aqui com o produtor, ele vai te entender e vai confiar mais em ti. Então, isso aí é fantástico. Eu vejo que o agro precisa cada dia se organizar mais e acho que nós estamos, eu não posso usar essa palavra, às vezes sai, nós estamos num momento crucial. A organização sempre foi fundamental, mas nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos fazer uma proteção da empresa rural. E quando eu falo em proteção da empresa rural, não é proteção pensando em não pagar credores, nada disso. Eu não estou falando nada de coisa que seja ilegal. Porque quando eu falo em proteção, eu repito aquilo, como a família vai trabalhar para se manter nesse negócio nas próximas gerações e com adversidades que pode ver, aí entra controle e entra governança. Então, precisamos muito disso. O Brasil está crescendo, o agro está crescendo, o agro tem sido fundamental para o Brasil, mas pode ser muito melhor, como tu disse. Enquanto produtores diferenciados, com resultados completamente diferentes uns dos outros. Tu falou em arrendamento. Às vezes o produtor, mas é feio eu arrendar minha terra. Feio de seguir perdendo dinheiro. Feio de seguir perdendo dinheiro. Como eu vejo do outro lado, eu não sei como é que tem gente que consegue pagar os arrendamentos que paga. Às vezes eu acho que tira do negócio da sua terra própria para pagar o arrendamento da terra que tem arrendado. Tá, mas isso é falta de gestão, de controle de informações. Antes de falar na Safra Simples, eu quero te agradecer essa oportunidade, Lucas, e para mim é fantástico, é prazeroso para mim fazer isso. Eu inclusive, estou numa função aqui na Safra Simples, dentro da nossa governança. Nós temos um conselho de sócios, nós temos um comitê estratégico, depois nós temos os diversos comitês, e quando chega em 70 anos, que é a idade desse garoto aqui, vou participar daqui para frente só na governança, regra nossa da Safra Simples, que aqui dentro da Safra Simples nós já fizemos todo o processo sucessório, todo o processo sucessório está pronto aqui dentro dos sócios. Nós somos 25 sócios hoje. Eu só fico nos conselhos e nessa parte institucional, junto com o Iago, que tem nos ajudado, tem conversado contigo, fazendo essa relação com o mercado, fazendo palestra com o multi, com produtores. Eu não quero sair fora, quando tiver capacidade, eu quero estar junto. A Safra Simples foi criada por mim e pela minha mulher em 1990. Nós temos 32 anos vou fazer 33 anos de Safra Simples. Hoje nós somos 242 colaboradores na Safra Simples. Desculpe, nós temos escritório matriz em Pelotas, depois nós temos filial aí no Paraná, em Castro. Nós temos uma filial em Goiânia, temos um escritório grande em Goiânia, outro em Cuiabá, e temos uma unidade em Ribeirão Preto e uma unidade em Uberlândia. Então, nossos 242 colaboradores estão distribuídos, a maioria na matriz, mas nesse outro escritório, Goiânia mesmo é um escritório grande, Cuiabá também. Nós não somos melhores que ninguém. Primeiro, a vida é um aprendizado permanente. A gente aprende com todas as pessoas, aprendemos muito com os produtores também. Mas nós nos sentimos um pouquinho diferenciados no mercado pela multidisciplinaridade dos nossos profissionais. Nós temos um grupo grande de advogados, nós temos um grupo grande de contadores, de agrônomos, de psicólogos, de economistas e de administradores. E dentro da Safra Simples nós não temos bastante advogados, mas nós não fizemos parte jurídica. É para trabalhar na parte da relação da família, para fazer os contratos ali dentro, como é que faz, para fazer as holdings e discutir, estudar. Então, nós não fizemos nada parte jurídica, até porque nós não podemos fazer essa parte jurídica. Então, com essa multidisciplinaridade que nós temos profissionais, Lucas, nós conseguimos entender todas as áreas da família, todos os conflitos da família, todas as posições da família para que se resolva. As 4 grandes áreas de atuação da Safra Simples: sucessão, governança, planejamento tributário e gestão econômica e financeira. E dentro do grupo da Safra Simples, nós temos a Educa Safras, que é uma escola de negócios para o agronegócio. Essa só trabalha com educação. Então, nós temos cursos online, cursos híbridos, online e presenciais, só cursos presenciais. Então, aí nós temos uma plataforma só para a parte de treinamento. E a outra empresa do grupo é a Acres, que é uma imobiliária, mas diferenciada. Ela está no mercado assim, com parte tributária, com parte fundiária e participa de negócios maiores, mas não só fazendo a intermediação do negócio. Muitas vezes ela nem faz a intermediação do negócio, mas ela se apoia nessa parte tributária e fundiária. Então, esse, rapidamente, é o grupo da Safra Simples, e temos um setor de comunicação forte nosso,
que o Iago é o coordenador, se eu não disser isso, ele vai dizer, pô, trabalhei todo o tempo junto com o Lucas e contigo, tu não me disse isso. Temos um time forte na comunicação, que se nós falamos que é importante se comunicar bem com o produtor e com a família, as farmacêuticas para se comunicar com o mercado precisa ter um bom setor de comunicação. Então eu só tenho que te agradecer aos que estão nos acompanhando. Estamos sempre à disposição, Lucas, do teu público que é maravilhoso, jovens. Tu falou em produtores de 30, 40 anos, que são os que estão assumindo os negócios aí mesmo. Estaremos sempre à disposição, independente de parte financeira, de fazer palestras, de tirar dúvidas. Será sempre um grande prazer para nós. E foi um privilégio começar o ano, como eu iniciei na nossa conversa, fazendo esse podcast contigo para o público agro-jovem. Eu que agradeço, é uma grande honra poder aprender. Você que é referência nessa frente da gestão, da administração, da sucessão. Tanto é que construiu. É uma honra levar isso aos nossos ouvintes que estão aqui ouvindo. E para você que acabou de ouvir esse episódio, ouça mais uma vez, compartilhe com um amigo. Se você viu no YouTube, deixa lá aquele like, se inscreva lá. Leve isso adiante, porque antes de tudo, para acontecer a sucessão, para iniciar a gestão, nós precisamos de ter lideranças puxando essa frente. Seja um pai, seja um filho, seja uma esposa, tem que ter lideranças, pelo menos ações de lideranças que isso aconteça. E um dos grandes pilares de um bom líder é criar outros líderes e propagar mensagens positivas que ajudem todo mundo a crescer, seja na sua comunidade, na sua família rural e entre as frentes. Passe para o pai, passe para a mãe, leve isso adiante. No mais, agradecer a todos, agradecer mais uma vez ao Siloter, e todas as quintas-feiras aqui temos um novo episódio. Nos vemos na próxima. Um grande abraço a todo mundo, obrigado Siloter, até mais.